terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos a mais uma videoaula desta semana. Vamos falar hoje de conteúdos dentro do nosso livro de história, ok? Vou precisar que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 18, ok? Do nosso livro, pra gente começar a falar um pouquinho desses conteúdos. Lá no nosso livro, a gente tem na página 18 diferentes formas de lazer no município. Aqui a gente vai estudar um pouco sobre algumas formas de lazer que a gente encontra dentro do espaço urbano, ou seja, dentro das grandes cidades, ok? Aí lá na página 19, a gente tem aqui o trecho de uma música que trata um pouquinho sobre o cinema. E o cinema, ele é uma das principais atividades de lazer que nós, enquanto população, usufruímos no nosso dia a dia. Aí tem um texto assim, com o título: Vamos todos ao cinema? Aí vamos. Como é bom ir ao cinema para ver um filme legal, comer pipoca, virar mocinho no espaço sideral. Cinema é diversão garantida. Então aqui, isso é um trecho de uma música do Márcio Araújo, que é do filme da Turma da Mônica, né? Vamos todos ao cinema. Que aqui ele quis trazer um pouquinho sobre, assim, a importância do cinema, como ele é importante, como ele é um espaço de entretenimento entre as pessoas. Tanto que ele fala aqui, como é legal ver um filme, comer uma pipoca, virar mocinho no espaço sideral. Aqui ele está dizendo o quê? As coisas boas que esse espaço pode oferecer a nós, ok? Aí logo aqui embaixo a gente tem algumas questões. De acordo com a leitura, responda a esta questão. Que forma de lazer é tema dessa letra de música? Então aqui você vai dizer qual é a forma de lazer que está sendo tratada aqui no trecho dessa música. A gente já viu que é sobre o cinema. Inclusive o título do trecho dessa música, ele é bem sugestivo, né? Fala justamente sobre o cinema. Número 2. Você já foi ao cinema? Conte ao professor e aos colegas como foi essa experiência. Certamente a gente não tem o nosso colega nem o professor presente nesse momento. Mas aí seria interessante vocês pensarem no dia que vocês foram ao cinema, como é que foi, se aquele filme foi interessante, se aquele espaço ali proporcionou um momento de divertimento, de lazer para vocês, ok? Número 3. Converse com um de seus familiares ou outra pessoa de sua convivência que tenha sido um jovem adulto nos anos de 1980. Registre as respostas do entrevistador nas linhas a seguir. Então você vai precisar conversar, entrevistar uma pessoa que tenha vivido, tenha sido um jovem lá na década de 80, para você fazer algumas perguntas sobre essa relação que teve com o cinema na época dele, como é que era naquela época, porque certamente muitas coisas mudaram com o tempo. Obviamente o cinema de hoje em dia não tem nada a ver com o cinema do passado, né? Era uma outra forma de ter a disponibilidade dos filmes, correto? Aí a gente tem letra A. Que filme marcou a sua juventude? Aí você vai registrar aqui qual foi aquele filme que registrou a juventude desse jovem adulto da década de 80. Letra B. O que é uma matinê? Aí você vai perguntar o que é uma matinê. Quando eles falavam, hoje eu vou curtir uma matinê, hoje vai ter uma matinê disso, daquilo. Aí você vai descobrir o que esse termo matinê significava naquela década de 80, ok? Aí na página 20 a gente tem lazer nas áreas urbanas e rurais do município. Aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre atividades de lazer que podem ser realizadas tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Vai conhecer um pouquinho de todas essas questões de lazer e entretenimento que há dentro dos municípios. Aí a gente tem aqui opções de lazer na área urbana dos municípios. A gente vai focar um pouquinho hoje na área urbana dos municípios, ok? Aí tem lá, ir aos museus, parques e praças, por exemplo, são algumas das opções de lazer e diversão. O cinema e o teatro também são possibilidades de entretenimento
cultural. Esses espaços são construídos para receber determinado número de pessoas, por isso normalmente é necessário adquirir um ingresso na bilheteria do local. Em outras situações, as apresentações de teatro e a exibição de filmes podem ocorrer em lugares públicos ou até em espaços abertos. Então, o que esse trechinho aqui trouxe pra gente? Trazer os diversos espaços que a gente tem dentro da área urbana, que é utilizado como uma fonte de lazer, como um espaço cultural, o teatro, o cinema, as praças. Todos esses espaços eles são conceituados como um espaço cultural, ou seja, ele reúne pessoas para passar algum tipo de informação, algum tipo de entretenimento, seja ele de humor ou não. Tudo tem um lado cultural, por isso que geralmente essas questões de você frequentar muitos teatros, ir a livrarias e assistir a peças de teatro está muito ligado àquela questão de capital cultural, porque quando você tem acesso a diversos tipos de informações, acesso a diversos tipos de locais que pode te passar diversas informações, diversos culturas, povos e coisas que aconteceram há anos atrás, ele é considerado um espaço cultural, ou seja, ele é um caminho de a gente adquirir um capital cultural, ou seja, adquirir conhecimento de determinados assuntos que permearam a nossa história no passado. Então, o museu, parques, praças, teatros, tudo isso fazem parte de um entretenimento cultural, ok? Aí logo aqui embaixo, a gente tem aqui a imagem de um cartaz de um filme, que é dos irmãos Lumière, em 1896. Então, lá dentro dessa época, em 1855, ocorreram as primeiras fontes de descobrimento, assim, de implementação, né, do início do cinema. Então lá se começou todo o movimento de reunir pessoas dentro de um espaço na qual as pessoas poderiam ver filmes, né, imagens vindo de uma tela, entenderam? E a partir daí é que se aconteceu a primeira ida da população ao cinema. Inclusive essa imagem aqui retrata um dos primeiros filmes que aconteceram nessa época, quando se inaugurou o cinema. E certamente o cinema nessa época ele era muito diferente do que a gente tem hoje. O cinema não tinha esse aparato tecnológico todo que nós temos, câmeras, estúdios que se movimentam, aparelhos que trazem uma iluminação, nada disso. Na época, quando se ouve o cinema ele era mudo. Não tinha pessoas falando, não tinha aquela tela maravilhosa com os atores dialogando durante o filme. A gente tinha uma maneira, não tem aqueles quadradinhos que a gente desenha, uns bloquinhos que a gente faz o desenho e a gente faz o movimento e parece que aquele bonequinho tá andando, todo aquele desenho tá se movimentando. Por exemplo, se eu pegar o meu livro aqui e fizer assim, ó, você vê o movimento das páginas, correto? Então, justamente era assim o cinema. Eles tinham um bloquinho, faziam um desenho de todo aquele espetáculo, né? Aquela informação que eles queriam passar. E era feito o quê? Nesse bloquinho se fazia esse movimento assim, ó. Que aí tinha assim o quê? O movimento de toda aquela informação que estava naquele bloquinho. E esse era o tipo de filme que as pessoas viam na época. Então, com esse movimento, a imagem dava aquela sensação, né? Dava aquela impressão de movimento. Então, parecia que tava tudo se movendo. Realmente, era um filme que tava tudo acontecendo, igual possivelmente é hoje, né? Mas não, eram desenhos feitos em blocos e esses blocos sofriam esse movimento, né? De paginação, né? E aí você via todo o movimento daquela imagem. Então olha só como era o cinema. Antigamente era uma coisa muito mais manual, precisava de um reflexo, de um refletor, né? De uma lanterna bem grande, de um refletor em cima daquilo ali, numa certa distância, para que aquilo fosse
transmitido numa tela, né, que não é uma tela igual a gente tem hoje, era uma tela de pano, com um pano branco muito grande para ser refletida todo esse movimento que esses bloquinhos faziam, que a pessoa pegava e fazia esse movimento com o bloco para que as imagens tivessem todo aquele movimento, correto? Olha que interessante ver como era o cinema no passado e como é o cinema hoje, como a gente evoluiu, como todo esse avanço tecnológico, né, ele contribuiu para ver uma modernização de entretenimento para as pessoas. Isso é muito interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Lá na página 21, a gente também tem outras formas de lazer. A gente tem aqui, momentos de lazer também podem ocorrer em locais públicos e abertos, como praças e ruas. Aqui a gente tem uma apresentação teatral no espaço aberto. Possivelmente isso aqui é uma praça, né? Lá na cidade, lá no país, ó, lá na Espanha, é uma apresentação do mamulengo, que é praticamente um fantoche, né? A gente já conhece, né? O fantoche, a gente coloca a nossa mãozinha e ali ele vai falando, a pessoa está falando, mas a gente tem a impressão de que é o boneco que está falando. Aqui há uma apresentação teatral em um local aberto, em uma praça pública. E se a gente for perceber, geralmente quando a gente sai para passear no final de semana, existem praças, existem prefeituras que organizam determinados eventos nas praças públicas. Trazem shows, trazem apresentação de peças teatrais, apresentação de danças. Então tudo isso também faz parte de um aparato cultural e que está envolvido dentro do espaço urbano e também ocorre em um espaço aberto, como praças públicas, ruas, todas essas coisas que a gente vê no dia a dia. Ah, fechou a rua porque hoje vai ter um show, que a prefeitura de Cascadura se mobilizou para fazer, para ser uma forma de entretenimento entre essa população. Quando se tem um evento teatral dentro de uma praça pública, também é uma forma de lazer dentro de um espaço público e aberto. Tudo isso envolve essas questões, entenderam? A gente tem aqui, ó, um pouquinho desse conceito de mamulengo, essa questão que a gente falou aqui, ó. As apresentações com fantoches, chamados de mamulengos, faz parte do patrimônio cultural brasileiro e é típico da região nordeste do país. A origem de bonecos está relacionada às brincadeiras de adultos e crianças no passado. No cenário das apresentações, a barraca conhecida por empanada serve de cobertura para os mestres bonequeiros. Então aqui a gente tratou justamente disso, ó. Acontece uma apresentação teatral numa praça pública, mas essa apresentação numa praça pública, ela tem o intuito que de resgatar uma questão cultural. E a gente sempre vem falando aqui de história, que sempre em história é um resgate cultural. Então essa apresentação aqui, ela também contempla um resgate cultural. É um resgate cultural daqui, ó, do teatro de fantoches, da apresentação de fantoches, que são chamados de mamulengos, lá na região nordeste do nosso país. Isso é uma prática cultural do nosso país, lá na região nordeste. E isso vai se praticando, a gente vê aqui, ó, isso acontecer lá na Espanha. E para você ver, ó, vários costumes circulam todo o mundo, todo o país. A gente tem costumes que vêm às vezes europeus, nossos costumes brasileiros acontecem lá em outros países, como tem aqui essa apresentação do mamulengo lá na Espanha. Então essas apresentações também em céu aberto servem justamente para isso, para levar questões culturais de diferentes povos, de diferentes culturas, de um lugar ao outro, a ver essa movimentação, essa troca de cultura. Entenderam? Então, lá no nosso livro de atividade, na página 77, a gente tem algumas questõezinhas aqui relativo a essas questões que a gente tratou aqui, sobre diferentes espaços de lazer dentro do município, especificadamente na área urbana. Esses principais movimentos que a gente tem de apresentações teatrais em praças, a gente tem o cinema também como uma fonte de lazer e também uma questão cultural, né? Porque o cinema tem toda uma história, assim como a gente estudou aqui
nesse teatro dos fantoches, o Mamulengo tem uma questão cultural que acontecia, uma diversão de adultos e crianças no passado lá na região Nordeste. Então tudo isso tem uma certa relação. E nossa atividade aqui nesse livro, ele traz um pouquinho o resgate sobre algumas atividades de lazer que acontecem no espaço urbano. A gente tem na número 1 do nosso livro. Em um município pode haver diversas opções de lazer. No Caça-Palavras, encontre o nome de diferentes espaços de diversão para a população. Então a gente tem que pesquisar aqui nesse caça-palavra vários espaços que podem ser utilizados como lazer para uma população. Então, mais uma questão assim divertida aqui de você aprender novos espaços culturais dentro da área urbana, outros espaços de lazer. Aí logo embaixo aqui você vai responder quais desses espaços de lazer existem no município onde você mora. Depois que você encontrar todos esses espaços de lazer aqui no Caça-Palavras, você vai descrever aqui qual desses espaços existe no seu município. Pode ser que exista um único espaço de lazer ou vários espaços. Aí você tem que descrever aqui, nessas linhas, ok? Então, meus amores, é basicamente isso a nossa aula hoje. Tratar um pouquinho sobre essa questão de lazer e de espaços como entretenimento cultural para uma população, essa questão de adquirir capital cultural, né? Quando a gente acessa diversos tipos de espaços públicos que possam nos oferecer, né, diferentes formas de lazer e disponibilização de cultura, de conhecimentos, de outras coisas importantes que a gente tem no nosso país e até mesmo fora do nosso país, ok? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me contactar que eu estou disponível, ok?